E aí, muito prazer, o meu nome é Lucas Fernandes, eu ajudo programadores aspirantes a programadores a chegarem no mercado internacional faturando uma média de US$ 5.000 por mês. Então, hoje a gente vai falar sobre os principais erros para você chegar lá no mercado internacional, como você chegar. Desde 2019 eu venho ajudando programadores aspirantes a programadores a alavancarem o seu perfil. Eu tenho visto muitos erros que fazem as pessoas às vezes não chegarem nem nos 2 mil reais aqui no Brasil, acabarem não conseguindo emprego aqui, quem dirá fora do país, ganhando em dólar, ganhando em euro, ganhando em libra, seja o que for, com TI, beleza? Então, os principais erros, a gente vê que hoje a rede do LinkedIn é uma das principais redes, se não a maior, a principal, para você conseguir fazer a sua oportunidade aparecer. Isso porque nas outras redes, em outros sites, em outros websites como Programator, como Vagas.com, como InfoJobs, você tem a oportunidade de você correr atrás da vaga e mandar o currículo como é feito, geralmente. Mas esse modelo vem mudando principalmente para o modelo contrário, vem fazendo o caminho inverso. Hoje os recrutadores eles vão atrás das pessoas, eles vão atrás de programadores qualificados. Por quê? Porque ele pode receber 200, 300 currículos, mas ele tem que filtrar, tem um trabalho para fazer o filtro, tem um trabalho para buscar alguém qualificado, e pode ser que daqueles 200, 300 nenhum sirva. Então geralmente ele vem atrás do candidato que realmente importa para fazer a proposta e para acabar trazendo aquele candidato para sua lista de possíveis clientes, de potenciais clientes. Show de bola? Então um dos primeiros erros que eu vou falar aqui, que foi uma das coisas que eu mais notei desde 2019, fazendo programadores alavancarem suas redes, alavancarem sua carreira, ganharem mais, é descrições e textos rasos. Então quando a gente está ali no LinkedIn, que é a rede que proporciona a gente receber as propostas dos recrutadores acharem a gente, acabarem oferecendo a gente a oportunidade de fazer parte daquele processo seletivo e ser um potencial cliente ali, um potencial empregado, são as descrições e textos rasos. Então, quando eu vejo um LinkedIn, geralmente, quando eu vejo uma rede social de trabalho, geralmente, a primeira coisa que eu dou uma olhada é quanto aquelas descrições estão ricas, quanto aquelas descrições estão bem separadas, quanto que tem, primeiro, palavras-chave que realmente importam, quanto que aquele texto está bem escrito, quanto que ele está separado, se os parágrafos dele estão de 3, 4, 5 linhas ali no máximo, se não, se estão com uns textos muito complexos, se são textos que realmente ajudam e condicionam a pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está procurando uma vaga de contabilidade, se aquele texto é condicionado à contabilidade, ou se não, se ela está procurando uma vaga de front-end, de back-end, de mercado de TI, se aquela descrição realmente está alinhada com aquela oportunidade, com aquele objetivo daquela pessoa. Então, quando eu pego principalmente textos rasos, é um grande problema aí, porque se a pessoa acaba fazendo descrições que ela faz uma descrição que não é assertiva, ela não faz uma descrição completa, ela só dá uma descrição rasa ali do que ela faz, falando bem básico, bem por alto, acaba que você não tem conexão, não tem match de palavras-chave, os recrutadores não conseguem te encontrar na rede, e principalmente porque ele não vai se manter. Então, além dele não conseguir chegar em você, ele não vai aderir no seu perfil, ele não vai ficar e não vai te considerar um potencial candidato, porque ele não vê nada de interessante ali. Então, você fazer textos, primeiro, com bastante palavras-chave, e aí você me pergunta assim: ah, Lucas, eu não sei o que são palavras-chave, a gente já vai falar sobre isso, como achar as palavras-chave. Mas segundo, não tem um texto bem escrito, não tem um texto com parágrafos bem separados, não tem um texto falando o que você fez, de onde que você surgiu, de onde que você encontrou aquela tecnologia, o que ela te proporcionou você alcançar, o que você está buscando, qual o seu objetivo com aquela tecnologia, trabalhando com ela. Então, você descrever isso, principalmente no seu texto da sobre, descrevendo a sua experiência, o que você fez na sua empresa anterior, quais os pontos que podem ajudar a você ser contratado numa empresa futura. Então, o que você vai impactar numa empresa futura baseado na sua experiência anterior, o que você trabalhou de projeto, o que você é interessante, como que você é interessante para eu poder te contratar, para você me retornar para minha empresa, eu te pagar um salário que seja condizente com aquilo.
Então esse é o primeiro dos erros, textos rasos. Se você faz textos rasos, pode ter certeza que você está perdendo muita oportunidade aí. Segunda coisa, não ter conexões suficientes. O LinkedIn ele é baseado em 2 pilares: conexões e palavras-chave. Se você não tem palavras-chave condizentes com o seu perfil, que são requisitadas por recrutadores, e vocês não têm conexões de qualidade, tanto em número quanto em qualidade de conexões, você não vai ser achado. Primeiro porque o LinkedIn Recruiter ele trabalha na base de você conseguir ser recomendado pelas palavras-chave que você tem, mas a relevância daquele seu perfil é condizente com o tanto que você é ativo, com o tanto de conexões que você tem, com o tanto de atividade que você tem naquela rede. Então o LinkedIn ele nunca vai te recomendar se você não é um usuário que está ali muito ativo, não é um usuário que está ali usando a rede, não é um usuário que está ali realmente aproveitando a rede social do LinkedIn. Então, se você acaba não investindo em conexões de qualidade, que são recrutadores, desenvolvedores ali da sua área, não acaba colocando palavras-chave realmente que condizem com as tecnologias que você trabalha, para os recrutadores conseguirem te achar, você nunca vai ter notoriedade e não vai acabar conseguindo a sua experiência profissional. E lembrando que tudo isso, com o LinkedIn, todo em inglês. Ter conexões, mas não serem de qualidade. O que são conexões de qualidade? São conexões com recrutadores. E aí você me pergunta, por que é importante recrutar com recrutadores? Simplesmente porque eles vão procurar os candidatos para preencher aqueles requisitos. No começo dessa live eu te falei que hoje as coisas estão mudando. Hoje os recrutadores vão atrás dos desenvolvedores para ofertarem uma vaga, para serem potenciais clientes ali, para serem potenciais contratados. Quando você não tem conexões de qualidade com os recrutadores, eles não te acham, porque o LinkedIn ele dá prioridade a mostrar pessoas que já são suas conexões. Então, se eu hoje abrisse uma vaga de trabalho, o LinkedIn iria me recomendar contratar pessoas que já são minhas conexões primeiro. E de segunda opção, ele ia recomendar contratarem conexões dessas conexões, que são as Second Connections. As minhas conexões são chamadas First Connections. Você já deve ter visto isso lá no LinkedIn se você é um usuário bem ativo. Quando uma pessoa faz um post, está lá. First Connections, 1 ST em cima do post, ou 2 ST, significa que ele é Second Connections ou First Connections. Ou 3 ST, que são conexões das suas conexões. Então, se uma pessoa é conectada diretamente com você, ela é First Connection. Se ela é conexão da sua conexão, ela é Second Connection. Se ela é conexão da sua conexão, ela é Third Connection. O que acontece é, por que eu preciso saber disso? Porque as First Connections sempre são recomendadas primeiro. Second Connections são recomendadas depois das First Connections, e as Third Connections são recomendadas depois das conexões de terceiro grau. Então, se você é Third Connection, se você não se conecta com ninguém, filtra muito suas conexões, pode ter certeza que você não vai receber proposta nenhuma, você não vai receber mensagem, você não vai receber oportunidade, chamada para entrevista, nada. Porque se você tem poucas conexões, você restringe suas conexões, você simplesmente não vai ser recomendado para recrutador nenhum. O LinkedIn ele entende que você não está ali para fazer conexões, para somar na rede, para você ser um usuário ativo. Ele entende que você está ali para ser seleto. Então, se você é seleto, o LinkedIn também seleciona as vagas que ele vai te recomendar. Bom, ter conexões, mas não serem de qualidade, a gente falou agora. E mentir no LinkedIn. Cara, nesses anos todos ajudando desenvolvedores, depois de ajudar centenas de pessoas, centenas de desenvolvedores, um dos principais problemas que a gente tem é a pessoa acabar mentindo no LinkedIn. E aí você fala, poxa, Lucão, eu não minto no LinkedIn. Eu não conto uma mentira, eu não falo que moro em tal lugar e não moro, eu não falo que sei alguma coisa, que sei programar, mas não programo, mas eu não estou falando dessas grandes mentiras, e sim pequenas mentiras, mentiras que acabam te prejudicando nos detalhes. Então, se você acaba, vamos supor, se você tem aquele requisito para mostrar que você sabe, tem um requisito especial ali que você não sabe, mas que os recrutadores acabam buscando muito, você sabe que são requisitados, porque em todas praticamente os requisitos de vagas está lá aquele requisito. Você não sabe aquele requisito, mas você sabe que ele é importante. Você vai lá e já soma ele na sua base de descrição do LinkedIn em uma das suas palavras-chave, seja ela na skill, seja na aba sobre, seja no projeto, nas experiências ou no título. Você coloca ela lá. Se você não sabe aquilo, você chega na entrevista e o recrutador te pergunta, tá, você já usou essa tecnologia? Ou então pior,
Me mostre uma situação que você usa aquele tipo de tecnologia e você não sabe ela. Se você nunca teve experiência com ela e você acabar se embolando, aquele tipo de palavra-chave vai se voltar contra você. Então uma palavra-chave que era para te ajudar a receber mais conexões, e realmente ela vai te ajudar nesse quesito, ela acaba indo contra você na entrevista. Se você não sabe e o recrutador ele acaba te indagando por causa daquilo, ele com certeza vai falar para aquela empresa que você não teve uma performance muito boa porque você mentiu nos seus requisitos e você não vai receber outra proposta para participar de outro processo seletivo naquela empresa. Então, se você mente, você acaba fechando as portas para aquela empresa e não só para aquela, mas também para as próximas empresas, para outras empresas colegas daquela empresa. Não somos só nós, programadores, pessoal de TI, empregados, que temos comunidades, que conversamos sobre empresas, que sabemos quais empresas são boas ou não são boas. Mas as empresas também fazem isso e falam dos candidatos. Se um candidato acaba mentindo no processo, acaba desqualificando por uma questão moral, por uma questão de ética, pode ter certeza que você vai fechar as portas não só com aquela empresa, mas também com várias outras empresas. Bom, não saber quais palavras-chave colocar no perfil. E aí eu falei para você anteriormente que eu ia falar depois sobre as palavras-chave, sobre como encontrar as palavras-chave. Quando você tem um LinkedIn de qualidade, o que é um LinkedIn de qualidade? É um LinkedIn que tem muitas conexões de qualidade com recrutadores, com pessoas da sua área, com desenvolvedores ali da sua área, com pessoas de TI da sua área, e tem conexões e tem palavras-chave muito boas ali no seu perfil. Então, o que são palavras-chave muito boas? Lucas, eu não sei quais são as palavras-chave, eu não sei se as palavras-chave do meu perfil estão boas. Você sabe que as palavras-chave do seu perfil estão boas quando você pesquisa as últimas 10 vagas, e aí você usa as técnicas das 10 vagas, você procura as últimas 10 vagas lá na linha de vagas do LinkedIn. E olha empresas, olha vagas que você se candidataria no sério. Você falaria, pô, eu trabalharia nessa empresa aqui, de preferência internacional. Se você quer ganhar em dólar, em euro, em libra, você pesquisa vagas daquele local e você fala, olha, eu trabalharia nessa empresa. Se você trabalharia, se você se candidataria nessa vaga, olha os requisitos que ela tem. Você vai ver em 10 vagas, você vai tirar pelo menos aí 6, 7 requisitos em comum. 7 palavras-chave ali que te destacam como desenvolvedor daquela área. Então tenha certeza, se você adicionar aquelas palavras-chave em comum que você listou das 10 vagas, você vai sair muito na frente. Você não só vai aparecer para mais recrutadores, você não só vai aparecer para mais pessoas que estão contratando, CTOs, CEOs, você não só vai receber sua vaga, seja ela nacional ou internacional, muito mais rápido, mas você também vai se destacar no ranking. Então, quando você tem um LinkedIn bom, não só você é minoria, mas como você, tem vários aí. Claro que você faz parte dos 10% de desenvolvedores que tem, mas como você, tem outras pessoas que estão nesses 10%. Se você adiciona essas palavras-chave, que são as palavras-chave em comum das 10 vagas, é a técnica das 10 vagas, você aí cai no 1%. Então imagina que você se destaque nos 10%, se você chega e se destaca no 1%. Se você concorre com 100 pessoas, você é um que é escolhido entre 100. Se você concorre com 1000 pessoas, você está entre os 10 ali que tem esse diferencial. Então você acaba recebendo muito mais propostas de emprego ali nessa rede, que é o LinkedIn, a maior rede profissional do mundo. Não só isso, como você recebe muito mais reconhecimento das empresas. Então eu falei anteriormente que se você mentir no currículo, você fecha portas. Se você tem um currículo bom, você aplica essa técnica das 10 empresas, das 10 vagas, você lista os requisitos em comum e você coloca ali no seu LinkedIn sabendo aqueles requisitos. Claro que se você não souber, você vai correr atrás, vai dar uma estudada e depois você vai colocar lá no seu LinkedIn. Se você tem isso, você se destaca nos 1% ali no LinkedIn e você vira referência. Eu tenho certeza que se você fizer isso, não vai faltar vaga para você. Não saber como se portar na entrevista. E aí você vai falar assim, Lucão, eu tô com o LinkedIn muito bom, eu tenho conexões de qualidade, eu tô ali na faixa dos 1.500 conexões de qualidade, tenho muito recrutador de TI adicionado, eu tenho bastante palavra-chave, eu fiz as técnicas das 10 empresas, eu listei os requisitos em comum, eu corri atrás dos que eu não sabia, botei no meu perfil, cara, realmente está dando muita visibilidade, porque não tem erro, tá dando visibilidade, eu tô sendo chamado para as entrevistas e porra, eu queria
só que eu não tô conseguindo fazer o gol, eu tô batendo na trave ali, cara. Eu vou pra entrevista, eu não sei o que tá dando errado. Então o seu problema tá ali na entrevista. E tá aqui os principais erros que eu vi para chegar no mercado internacional no quesito de entrevista. E pode ter certeza que se você resolve esse tipo de problema, as entrevistas nacionais para você vão ser muito mais fáceis, vão ser segunda opção. É uma conversa, você tem que saber principalmente. Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô aqui com a minha colinha da live e a gente vai discorrendo sobre vários pontos. Então, principalmente, a entrevista ela é uma conversa. Eu sofri muito tempo com o nervosismo de ir para entrevista. Então, falar com outra pessoa na internet acaba me causando um pânico se eu estou sendo muito avaliado. Então, numa entrevista, como você está sendo constantemente avaliado ali, eu fico em pânico. Eu não consigo conversar direito, eu gaguejo, eu suo muito, eu tenho que trocar de camisa depois que eu faço a entrevista. Então, até hoje, não pense você que depois de 100, 120, 130 entrevistas que eu já fiz, isso passou. Até hoje eu tenho que trocar de camisa ainda. Mas hoje eu sei me portar muito melhor e é isso que a gente vai falar aqui. A entrevista ela é uma conversa, então se você for sem pretensões, sabendo que ela é uma conversa, sabendo que você vai estar ali só para trocar uma ideia, você vai estar muito mais propenso a passar naquela entrevista. E como assim uma conversa? É claro que você não vai falar como se você falasse com seus amigos. É claro que você não vai falar palavrão, você não vai falar alguma coisa ali muito esdrúxula, que vai causar muito impacto ali numa imagem negativa sobre você. Mas você vai estar ali conversando. Então, responda o básico, responda o que for perguntado. Você vai chegar lá, a pessoa provavelmente vai chegar para você e falar: muito prazer, muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade de conversar com você. O recrutador vai falar isso para você. E agora, poxa, eu estou aqui, eu queria falar um pouco mais da minha empresa. Ela vai falar sobre a empresa. Me fala um pouco sobre você, e me fala sobre você profissionalmente, quem é você. E aí eu vou dar o meu exemplo. Quando eu vou para uma entrevista, principalmente internacional, o padrão é sempre o mesmo. E aí, se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é que tem as crianças brincando aqui embaixo, então não liga muito. Mas quando eu vou para uma entrevista internacional, o padrão é sempre o mesmo, não tem erro. Você vai para uma entrevista, eles perguntam: olha, vamos falar aqui sobre a empresa, te dar um feedback sobre a empresa. Muito obrigado pelo tempo, você está aqui participando do nosso processo, mas eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre você. E aí deixa eu vir aqui para a sala, só para tirar um pouco desse barulho. E aí me conta um pouco sobre você. E aí você vai falar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre começo respondendo essa pergunta assim: olha, muito prazer, o meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor Ruby on Rails já há 5 anos, desde o final de 2017, começo de 2018. Eu foquei, a maior parte da minha carreira é focada em e-commerce, então eu trabalhei a maior parte da minha carreira focada em e-commerce, trabalhando com outras tecnologias, com Ruby, como React.js, um pouco de Vue.js, TypeScript, o básico, HTML, CSS, frameworks de Bootstrap, Bulma, Materialize, Stimulus.js, e aí, atualmente eu trabalho numa empresa internacional. A minha última experiência foi uma empresa internacional, onde eu tive a oportunidade de trabalhar migrando uma aplicação Golang para Ruby on Rails, onde eu tive a oportunidade de trabalhar muito com AWS, tecnologias tal. E hoje eu estou procurando uma empresa que eu possa causar impacto em muitas pessoas, porque eu tenho muito projeto pessoal, já fiz muitos projetos como hackathons, então paralelo à minha carreira eu também estudo bastante, eu também tenho outros projetos, eu tenho muitos projetos de portfólio para estudar, que vocês podem dar uma olhada no meu portfólio e tal. Tem esse projeto, tem clone disso, tem clone daquilo. Então eu mostro para eles na entrevista, já quebro a objeção de você chegar e não dar fit naquela vaga, você não acabar servindo para aquela vaga. Você vai falar quantos anos de experiência você tem na tecnologia, você vai focar nas tecnologias que estão no requisito daquela vaga quando você vai para aquela entrevista, e você vai falar como que você pode ajudar a empresa baseado na sua experiência. Então você fala que você tem experiência em tal, mas foca o discurso baseado no requisito daquela vaga, no que eles estão pedindo.
Ahn, beleza, deixa eu ver a minha colinha aqui. E geralmente quando você vai para a vaga, quando você vai para a entrevista, a pergunta de sete cabeças é: qual a sua pretensão salarial? Quanto você vai estar almejando ganhar de salário? Isso é uma pergunta muito coringa. Por quê? Você pode cair na entrevista por causa dessa pergunta. Seja ela feita direto na entrevista ou antes por mensagem ou por e-mail. Quando essa pergunta é feita, a melhor opção que você tem é perguntar qual é o range salarial da vaga, se eles têm um range, se eles têm alguma pretensão, algum mínimo, algum máximo. Porque quando você vai e dá o seu range de cara, você tem muita chance de ser desqualificado da vaga. Você tem muita chance, porque a vaga, o recrutador ele vai olhar aquilo, ele vai olhar o seu range, vai ver que está fora e já vai te desqualificar. Ninguém vai correr atrás de você e falar: olha, está muito alto ou está muito baixo, você não pensa em aumentar e tal, você deu o seu preço. E se o seu preço não é ideal, a pessoa não faz negócio com você. Então, quando você pergunta o range, o mínimo e o máximo, você está ali propenso a receber o mínimo e o máximo, que foi o que você perguntou, e você pode jogar o seu valor dentro daquilo ali. Então você com certeza não vai ser desqualificado da vaga. Quando você faz esse tipo de pergunta, 90% dos recrutadores vão te falar o mínimo e o máximo. Ah, a gente está aqui num budget de 20 a 25 dólares. Ah, a gente está aqui num budget de 8 a 12 mil reais. Geralmente as pretensões são em hora, algumas vagas são em mês, algumas vagas são em anual. Mas você pergunta como eles querem essa pretensão e você pode falar, principalmente num range correto, você não vai ser desqualificado por isso. Esse é um dos pontos que mais desqualificou gente desde que eu comecei a fazer consultoria de LinkedIn e ajudar desenvolvedores a alavancar a carreira. E principalmente, quando você fala, o último ponto, quando você fala da sua experiência, uma das principais perguntas são em cima da sua experiência. Então, quando você faz essa primeira apresentação sua, você fala com que você trabalhou, você fala com que você tem experiência, qual stack que você começou, qual stack que você está agora, por que você entrou na sua empresa atual, por que você saiu da sua última empresa. Tudo é focado, todo o discurso da entrevista é focado na sua carreira e como que você pode ajudar a empresa. Então, você tem que ter em mente, principalmente, que o discurso ali não é sobre quanto você vai ganhar, quais benefícios que você vai ter, se tem férias ou não. É como que você vai trabalhar naquela empresa, como que você vai somar naquela empresa e ajudar ela a ganhar mais dinheiro. Esse é o discurso que você tem que ter em mente. Porque quando você vai para a entrevista ali principalmente, falando: olha, eu quero ganhar tanto, e tá, mas quais são os benefícios? E vocês têm folga? E vocês têm um salário compatível com o mercado, de quanto que é? Quando você vai falando muito de dinheiro e de benefício, o recrutador ele entende que você não está ali para ajudar a empresa. Você não está ali para fazer a diferença, você não está ali para impactar a empresa e o seu trabalho. Que isso é o principal fator, seja você júnior, seja você pleno, seja você sênior, seja você CTO, seja você CEO, todo mundo está ali para fazer a máquina girar e para fazer a empresa ganhar dinheiro. Se você está ali pelo dinheiro já, se você já está numa empresa só pelo dinheiro, você com certeza não produz tanto quanto alguém que está ali pela causa. E é aquilo, se você não quer a vaga, tem outros que queiram. Então você tem que mostrar o porquê que você vai impactar naquela vaga. O porquê que você vai chegar lá e você vai fazer experiência, você vai fazer a diferença na empresa, naquela experiência. Então, principalmente o foco do discurso é a sua experiência, como que é similar ao que a empresa está precisando, está querendo, e como que você pode fazer a diferença naquela empresa. Então, você ler o requisito da vaga, você trocar uma ideia com alguém que já trabalha naquela empresa e falar: olha, com o que vocês estão trabalhando, com o que vocês estão, qual o objetivo da empresa agora, qual o caminho que a empresa está percorrendo. Você fazendo esse tipo de coisa, você com certeza vai ter 80, 90% de chance de passar naquela entrevista. E aquela escadinha, né? Primeiro, vem a entrevista com o RH. Segundo, vem a entrevista com o gerente ou com o manager, com o hiring manager, alguma coisa assim. Terceiro, vem o teste assignment, então o teste de código ali, ou alguma entrevista mais técnica. E quarto, uma entrevista final ali para você receber a sua proposta, seja ele com o RH ou seja ele com o gerente, mas geralmente na quarta entrevista você já recebe
a sua proposta, a sua oferta. Show de bola? Então é isso que você tem que ter em mente, são os principais erros do pessoal que o pessoal comete para chegar na vaga internacional